Olá, que tal hoje nós tentarmos entender por que é tão difícil para essa sociedade falar sobre morte? Por que a morte virou um tabu? Então, eu vou tentar falar um pouquinho dessa história, né? Segundo Felipe Arriet, que é um historiador e que estudou a morte no Ocidente, ele vai dizer que desde o início dos tempos o homem conhecia a morte. Como a morte era inevitável, não havia ciência, não havia nenhuma possibilidade dele sobreviver quando ele ficava doente, então ele sabia, a morte era esperada. Ele vivia com aquela doença enquanto era possível e num determinado momento, quando não fosse mais possível, ele se retirava para o seu leito e ficava aguardando a morte, ele e toda a família. E aí nós teríamos a figura do moribundo, e todo mundo podia conversar com esse moribundo, ele podia falar sobre o seu morrer e as pessoas podiam falar sobre isso. Até o século XIX, aproximadamente, as portas das casas eram abertas e qualquer pessoa, inclusive criança, podia entrar e falar com aquela pessoa que estava morrendo. A nossa medicina não era capaz de fazer o que fazia hoje. Hoje nós trocamos coração, trocamos pulmão, trocamos rins, que bom. Mas naquela época as pessoas sabiam que elas iam morrer. E o segredo da época não era a morte, não havia a menor possibilidade. Os velórios eram realizados em casa, as pessoas morriam em casa junto de seus familiares. As crianças participavam de todo o processo, participavam do enterro, ficavam ali por perto. As crianças não sabiam de onde vinham os bebês, mas elas sabiam sobre a morte. A partir de 1950, na verdade a partir do início do século XX, a medicina foi avançando e criando mais possibilidades de vida. E depois da Segunda Guerra Mundial, a medicina teve um avanço muito grande. E aí o hospital, que era um lugar onde as pessoas iam para morrer, passou a ser um lugar de vida. E as pessoas deixaram de sair, deixaram as suas casas e passaram a ir para o hospital para conseguir a cura, para conseguir um tratamento, mas também passaram a morrer na solidão das UTIs. E aí Felipe Arriet então diz que antigamente a morte era domada e domesticada, porque ela acontecia dentro de casa e todas as pessoas sabiam que iam morrer. A partir do momento que a morte passou para os hospitais e saiu de dentro de casa, inclusive os velórios, ela se transformou num tabu e ela passou a ser morte invertida e interdita, ou seja, agora ninguém mais sabe disso, ninguém mais quer falar disso, invertida porque não se fala mais disso. Hoje, principalmente as crianças, são poupadas da morte. Hoje elas sabem praticamente tudo sobre bebês, de onde eles vêm, mas elas não sabem mais nada sobre morte. E esse é talvez o maior dos erros do século XX. Né? Nós vivemos mais, que bom, a possibilidade de vida e de qualidade de vida aumentou e melhorou muito, mas por outro lado, nós vamos morrer em algum momento e ninguém está preparado, não para a morte, mas principalmente para as perdas. O problema é que quando a perda acontece, há muito sofrimento, há muita dor, e nem nada nem ninguém vai tirar isso. Então, com preparo, esta dor e este sofrimento serão muito grandes. Imagina então como é sem preparo, que é isso que nós vivemos hoje. Dor e sofrimento com muita solidão. Então, este é um dos motivos mais importantes para que nós possamos falar e nos prepararmos para a morte. Obrigada.